Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Nós vamos estar estudando nesta oportunidade o segundo trimestre e a primeira aula da Escola Bíblica Dominical de Adulto. É uma lição muito importante nesse trimestre que vai falar-nos a igreja eleita, resgatada pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma lição muito rica, uma lição que foi comentada pelo pastor Douglas Batista, ele que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele que é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Então, nós vamos, durante esses 3 meses, estar estudando esse importante trimestre para as nossas vidas. Um trimestre riquíssimo que eu e você poderemos estar aprendendo. E a primeira aula que nós vamos iniciar é a lição de número 1, 5 de abril de 2020. 5 de abril de 2020. E vai falar para nós hoje acerca da carta aos Efésios, a saudação aos destinatários, desta importante carta. O texto áureo, ele está registrado em Efésios capítulo 1, versículo 2, e fala assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática está dizendo: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, Então nós vamos estar aprendendo sobre o propósito de Deus para a igreja de Cristo. Bem verdade que esta primeira lição é apenas uma introdução da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar aprendendo um pouco acerca da carta de Paulo aos Efésios. O ponto central diz-nos assim: em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Então vamos aprender de que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. A leitura bíblica em classe está registrada no livro ou na carta de Paulo aos Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os versículos de 1 ao versículo 7, que diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de Efésios: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando
crentes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crês no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Aí está, meus queridos e amados ouvintes, de que Paulo, ele chega, Ele chega em Éfeso. E aí nós vemos no versículo 2 da leitura que lemos, dizendo, aí nós vemos a saudação de Paulo. Paulo saudando, dizendo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo. Então nós temos muito que aprender com esta epístola de Paulo aos Efésios. O objetivo geral diz assim: mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. O objetivo específico dos tópicos, Os tópicos, o primeiro tópico fala-nos de que apresentar a autoria e a data da epístola. No segundo tópico diz identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. No terceiro tópico fala explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então estes são os 3 tópicos que nós vamos abordar nesta oportunidade, A introdução desta lição diz-nos de que a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Por que Paulo diz isso? Nós vamos descobrir no decorrer da lição. E continuando diz: nela o propósito eterno de Deus para a igreja, está revelando por meio de Cristo Jesus. Então nós vamos ver de que a epístola aos Efésios, ela é chamada da coroa, a coroa dos escritos de Paulo. E diz que ela é a rainha das epístolas. Por quê? Porque ela mostra-nos o propósito divino de Deus para com a igreja de Cristo. Então nesta epístola, ela vai nos mostrar o propósito de Deus para a igreja do Senhor Jesus. O primeiro tópico diz de que fala da autoria e data. Autoria e data. O subtópico primeiro fala aí da autoria, a autoria desta epístola. Conforme o costume da época, o autor
inicia a carta declarando sua identidade, né? Então nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Efésios, e o versículo 1, Paulo declarando a sua identidade. Ele está dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Está aí no capítulo 1 de Efésios e o versículo 1, a parte A do versículo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, como está registrado em Atos capítulo 13, o versículo 9. Vamos dar uma olhada na Bíblia. Olha o que diz o capítulo 13, versículo 9 de Atos. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então, veja que alguns dizem que Paulo foi mudado o nome, ou seja, de Saulo para Paulo. Mas nós vemos de que isso não é verdade. Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Então ele era tanto conhecido como Saulo, né? E tanto também como Paulo. Saulo era o seu nome hebraico, né? Mas também ele era conhecido como Paulo aqui em Atos dos Apóstolos. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Tá vendo? Em hebraico, o nome Saulo em hebraico significa solicitado. Solicitado. Já Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano. Então, em Roma, ele era conhecido como Paulo. Ele era conhecido como Paulo. Paulo era um nome conhecido. Paulo significa pequeno. Saulo significa solicitado, né? Conforme está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, o versículo 25, que fala aí deste nome Paulo. E diz assim, capítulo 22 e o versículo 25 de Atos: e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito acorrentar um romano sem ser condenado? Olha o que Paulo vai falar para o centurião. É lícito você fazer isso? Acorrentar um romano sem antes que ele seja condenado? Né? Então ele era conhecido, seu nome conhecido era Paulo. Então Paulo, ele não mudou o nome, ele continuou com o seu nome tanto conhecido como Saulo e como Paulo. Amém? Segundo parágrafo, ou segundo tópico, segundo subtópico, diz-nos daí da assinatura apostólica. Assinatura apostólica de Paulo, né? Aí no segundo parágrafo, terceiro parágrafo, diz assim: outro detalhe revelava, outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Então Paulo estava dizendo: olha, eu sou apóstolo, não é pela minha vontade ou vontade de homem, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, né? Está aí registrado em Efésios capítulo 1 e o versículo 1, né? Que diz aí, olha o que está aí: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso
e fiéis em Cristo Jesus, né? Então Paulo ele faz essa reivindicação, né? Sobre a sua identidade, a sua assinatura, né? Que ele era apóstolo não era pela sua vontade, mas sim pela vontade de Deus. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, diz de que Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então está aí Paulo reivindicando. Por quê? Porque muitas das vezes, onde ele chegava, as pessoas não acreditavam. Muitos não acreditavam de que Paulo era apóstolo, porque Paulo não tinha visto Jesus, Paulo não caminhou com Jesus, Paulo não conheceu Jesus, mas Paulo teve um encontro com Jesus. E Deus o fez apóstolo do Senhor Jesus. Subtópico 3 do tópico 1 diz aí de uma epístola da prisão. Paulo escreve algumas epístolas, ele estando ainda na prisão, né? Ele diz que a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, né? No capítulo 3 e versículo 1 da epístola aos Efésios, ele diz que ele é o prisioneiro de Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele diz que ele é o preso do Senhor. Ele é o preso do Senhor. No capítulo 6, o versículo 20, diz que ele é o embaixador em cadeias, né? Ele é embaixador em cadeias. Isto indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, também aos Filipenses, aos Colossenses e também a epístola a Filemon, né? Então, essas 4 epístolas, Paulo escreve ainda na prisão em Roma, né? Então, ali Paulo estava, mas Paulo não para. Por isso, amados, que eu fico pensando, ninguém para a igreja. Paulo, ainda que ele estava preso, mas Paulo era ali na prisão a igreja do Senhor, né? E dali ele não parou, ainda que preso, ele começa a escrever as igrejas, né? A igreja de Éfeso, ele escreve a igreja aos Filipenses, ele escreve a igreja de Colossenses e também a igreja de Filemon, né? Ele escreve, então ele não para, ele está ali. Então ninguém para a igreja, amados. Ninguém para a igreja, ainda que tenta aprisionar a igreja, ainda que tenta calar a igreja, mas a igreja ela é do Senhor Jesus, ela é eleita de Deus. Ninguém para a igreja do Senhor. Então acredita nisso. Você é igreja do Senhor. Quarto subtópico fala sobre a data, né? A data da epístola aos Efésios, né? A data da epístola aos Efésios. Alguns historiadores teólogos dizem que foi aproximadamente aos anos 60 e 62 depois de Cristo, né? Mas vemos de que aproximadamente esta epístola foi escrita nos anos de 61 e 62
depois de Cristo. Por isso que ele está dizendo aproximadamente, porque não há como colocar uma data específica, exata, né? Então foi aproximadamente entre os anos 60 e 62, mais perto aí, né? Mais aproximado aí os anos 61 a 62 depois de Cristo, né? Que foi escrito a epístola aos Efésios, né? O tópico 2, vamos para o tópico 2, né? Segundo tópico que fala o destinatário. O primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. A cidade, vai falar aí da cidade de Éfeso e o destinatário desta epístola, ou seja, ela é destinada à cidade de Éfeso. Éfeso foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo, né? 1050 antes de Cristo. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, né? Então, Éfeso é atual país da Turquia. Então, ali era ali localizada a cidade de Éfeso. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu, né? Então, era uma cidade portuária, né? A cidade de Éfeso era uma cidade rica, era uma cidade próspera, né? Era tão próspera, olha as ruas, diz que as ruas era a rua principal da cidade era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Olha que riqueza que tinha essa cidade. Era construída uma metrópole, né? Ou seja, era considerada uma metrópole, com cerca de 500.000 habitantes. Então, a cidade de Éfeso, na época, quando ela foi construída, quando ela foi fundada, era uma cidade metrópolis, né? Era uma cidade portuária, era uma cidade que as suas ruas ela era pavimentada de mármore, né? E as suas colunas trabalhadas em ambos os lados. E a população era ali a cerca de 500.000 habitantes na cidade de Éfeso. Segundo parágrafo, ou segundo subtópico, diz assim: a religiosidade em Éfeso, né? A religiosidade na cidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, deusa da Artemis, Diana, da deusa Diana, que era uma deusa da fertilidade. Era a deusa da fertilidade. Olha como é que era também a idolatria na cidade de Éfeso, né? Era uma cidade idólatra também. Aí continua dizendo, construído em mármore. O templo era construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendidos no templo, razão pelo qual
seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Olha, amados, veja quão idolatria que ali tinha. Mas Paulo, ele chega pregando o evangelho. Olha o que diz no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículos 27 a 29. Diz assim: e não somente há o perigo de que a nossa profissão caía em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja destinado em nada, vindo a ser destruída, a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneravam. Versículo 28. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Versículo 29. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então, quando eles descobrem de que ali tinha esses homens de Deus pregando a palavra, pregando contra a idolatria, eles se encheram de ira, eles ficaram apavorados, porque por razão do que eles vendiam, do comércio, da idolatria sobre a deusa Diana. Então eles ficaram preocupados com isso, mas nada disso intimidou o apóstolo Paulo de pregar a boa palavra de Deus. Ei, às vezes, amados, eu fico imaginando quantas pessoas que se acovardam de pregar o evangelho como ele é. Quantas pessoas que têm medo de anunciar a boa notícia. Mas eu quero dizer para você de que não se envergonhe, porque a Bíblia diz: se nós envergonharmos do Senhor, da sua palavra, nós seremos envergonhados também naquele dia. Mas vemos que Paulo, ele encarou de frente, ele não fugiu, mas ele anunciou a palavra de Deus. E Deus, a Bíblia diz de que Deus fez grandes milagres ali, naquela cidade e nas regiões circunvizinhas, grandes milagres através do apóstolo Paulo. Vamos para o terceiro subtópico do tópico 2. O terceiro subtópico fala aí a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos ininterrupto. Paulo ficou ali durante 3 anos na cidade de Éfeso, evangelizando aquela cidade e as cidades ao redor de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, conforme está registrado aí em Atos 19, versículos 5 ao versículo 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, conforme está em capítulo 19 de Atos, o versículo 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de
tiranos, conforme está aí no capítulo 19 de Atos e o versículo 9. Então vemos de que Paulo ele não parou. Paulo ele vai pregar para os judeus e diz-nos de que alguns deles rejeitaram o evangelho, rejeitaram Paulo. O que Paulo fez? Paulo sai dali da sinagoga e vai, aluga um salão de tiranos, né? Ou seja, de ímpio. E ali Paulo aluga o salão e ali Paulo começa a ensinar, Paulo começa a ministrar, né? Paulo começa ali fazer através da orientação do Senhor sobre a sua vida. Ele começa a ensinar, discipular, orientar aquele povo, né? Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Olha a ação do Senhor. O Senhor, através de Paulo, o Senhor começa a salvar, o Senhor começa a operar milagre. Diz-nos a Bíblia de que demônios eram expulsos e os enfermos eram curados. Diz de que naquela época, naquele tempo, até o lenço e o avental de Paulo, aonde passava, havia milagre. Então, amados, o homem que é dirigido por Deus, o homem que é chamado por Deus, o homem que é escolhido por Deus, ele não tem que temer. Quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Quando Deus diz fala, pode falar, porque ele se responsabiliza, né? Tá aí, conforme está aí no capítulo 19 de Atos, o versículo 12, de que ali, através de Paulo, Deus fazia milagre, né? E demônios eram expulsos, enfermos eram curados. Grandes líderes da igreja também passaram. Não foi só Paulo que passou por Éfeso. Nós vemos que por ali passaram grandes homens de Deus, como, por exemplo, como Apolo. Apolo passou por Éfeso, Priscila e Áquila, conforme está registrado no capítulo 18 de Atos, né? Também Timóteo foi um pastor na cidade de Éfeso, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 1, né? Também em 2 Irineu, nos anos 130 aos anos 202, também passou por ali, né? 202 depois de Cristo. Bispo grego do primeiro século, né? Então esse Irineu, ele era um bispo grego do primeiro século. Então ele passou por ali dos anos 130 aos anos 202 depois de Cristo. E por fim também o apóstolo João também liderou, né? Foi líder ali também na igreja de Éfeso. Então grandes homens passaram pela igreja de Éfeso. Quarto subtópico do tópico 2, a saudação epistolar. A saudação epístola. Está dizendo assim, a saudação é a mais breve dentre todas os escritos de Paulo. Então a saudação de Paulo aqui aos Efésios é uma das mais rápidas saudação de Paulo, né? Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, conforme está lá no capítulo 1 de Efésios e o versículo 1, né? Da leitura que nós lemos. Então é a saudação rápida do apóstolo Paulo. Isto é
aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, né? Então a saudação de Paulo na cidade de Éfeso foi para este. Olha, dá uma olhadinha aí conforme está registrado em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Paulo ele chega e se identifica e ele dá a sua saudação a estes, aos escolhidos, aos separados, aos eleitos de Deus, né? Aos eleitos de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Então esta era a saudação de Paulo, graça e paz. Por que Paulo dizia isso? Está lá no capítulo 1 de Efésios e o versículo 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Então, quando Paulo diz isso, graça e paz, ele diz, receba o favor imerecido de Deus. E quando ele diz, receba o favor, ele está dizendo também, e também tenha a paz de Deus Pai e também de Jesus Cristo. Interessante de que Paulo ele tinha esta sabedoria, né, de falar estas palavras aqui. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, né? Então acredita-se de que o destino desta carta não foi somente ao destinatário Éfeso, mas sim a todos os cristãos de maioria gentílica da igreja ou ali das igrejas da Ásia Menor, né? Então vemos de que Paulo ele tinha este cuidado de estar anunciando, de estar ensinando a igreja do Senhor Jesus. Para o último tópico, tópico 3, que fala do propósito e mensagem. O propósito da epístola de Paulo aos Efésios. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, né? Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, né? Então, por isso que Paulo tinha este cuidado, porque ali era o centro da idolatria da deusa Diana.
Então Paulo tinha o cuidado de ensinar estes crentes novos ou esses novos convertidos que ali chegavam, de que agora eles deviam deixar aquelas velhas práticas, né? E sim fazer a vontade do Pai. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, conforme está registrado no capítulo 1, né, de Efésios, versículos 20 e o versículo 22. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? Então, por isso que Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esta era a preocupação de Paulo, de ensinar, de orientar este povo, de que a velha prática eles deveriam deixar para trás. Isso conforme está registrado lá no capítulo 2 e os versículos 1 ao versículo 10 da epístola de Paulo aos Efésios, né? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Esta era uma outra preocupação de Paulo, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Então essa era a preocupação de Paulo, de que eles deveriam ter agora, uma vez salvo pela graça, eles não deveriam ter essa rivalidade, vamos dizer, né, entre povos, entre judeus e gentios, mas agora eles eram um só povo em Cristo Jesus, né? Então não poderia ter isto mais entre eles, conforme está registrado no capítulo 2 e os versículos 11 ao versículo 18 da epístola aos Efésios. Sobre essas primícias, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? Então esta era a preocupação de Paulo, de atender os crentes, de atender a igreja do Senhor, né? Em um todo. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então ali, em especial a epístola de Paulo aos Efésios, ele está tratando com a igreja. Paulo não está falando com outro povo, mas ele está tratando com a igreja acerca desse negócio que eles tinham de ter, né? Então nós vemos aqui de que esse tratado, de que esta epístola, de que esta carta que ele escreve a Éfeso era um tratamento com a igreja de Cristo, que Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Cristo. Continuando, subtópico 2 e último subtópico, né? Fala aí a mensagem, fala-nos da mensagem, né? A mensagem de Éfeso gira em torno
de dois temáticos, ou de duas temáticas. A epístola de Paulo aos Efésios, ela gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, o cabeça. Jesus, e Paulo enfatiza isso, né? Está lá no capítulo 1 de Efésios capítulo 1, versículo 22. Paulo enfatiza de que Cristo é o cabeça e a igreja o corpo. Está no versículo 23, né? Então Paulo faz questão de enfatizar isso, de que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Continuando, assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, este era o plano, este era o primeiro, né? A consumação do plano de Deus na pessoa Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, né? Por isso que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então Jesus veio primeiro. Jesus veio, né? Ele nos redimiu. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele nos resgatou. E através disso, Jesus, agora vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para convencer as pessoas, convencer o ser humano do pecado, para que a pessoa se torne a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele liga ou religa o homem novamente com Deus, né? Então, que coisa linda, que coisa maravilhosa é o plano de Deus. Por isso tem um hino que fala sobre o plano perfeito de Deus, né? E na verdade é isto mesmo. Deus tinha um plano e Deus tem um plano perfeito para a sua igreja. Por isso que a igreja do Senhor, ela não precisa temer, porque Deus tem um plano, né? Nós vemos as coisas, as dissolações, as dificuldades, mas é como o salmista escrevendo diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente olharás e com os olhos contemplará as maravilhas do Senhor que Ele fará sobre vós, né? Então a igreja não precisa temer. Deus, Ele cuida da sua igreja. Deus, Ele cuida porque Ele é o dono da igreja. Então Ele tinha e Ele tem um plano perfeito para a sua igreja. Terceiro ponto, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Está aí no que acabamos de dizer, né? Então, através de Jesus, da sua morte, do seu sacrifício, traz-nos novamente essa reconciliação, ou seja, esse religamento com o Pai através do sacrifício de Jesus. Quarto ponto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então veja que ao tempo de cada um a realizar o seu trabalho, né? Então Jesus através da cruz, o Espírito Santo através da obra, das suas obras, do seu agir, do seu manifestar, do seu convencer o homem do pecado. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão
com espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no espírito. Então nós vemos de que agora adotamos um novo estilo de vida. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. Agora há um novo estilo de vida. Você não vive, por isso que eu sempre digo, amados, de que quem encontra com Jesus, de quem tem um encontro real com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Há uma mudança na vida deste ser humano, porque ele teve um encontro com a vida, Ou seja, a vida que ele vive agora no corpo faz sentido, Porque muitas das pessoas dizem, minha vida não tem sentido, não tem sentido disso, não tem daquilo. Por quê? Porque ele não teve ainda um encontro com o Senhor. Quando o ser humano ele tem um encontro com o Senhor, ele descobre o sentido da vida, É o que está dizendo aqui. Por quê? Porque olha o que é baseado aí, na unidade. Então, agora ele une novamente com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Unidade. E agora ele vai ter o quê? Comunhão uns com os outros e com o Pai, E aí, terceiro, é a frutificação. Ou seja, aí fala das obras, através do Espírito Santo. Fala das obras. Então quem é salvo em Cristo, ele não fica sem fazer nada. Quem é salvo em Cristo, ele não é preguiçoso, ele tem prazer em fazer, ele tem prazer em doar, ele tem prazer em anunciar a boa notícia, que é a salvação através de Jesus Cristo. E aí vem também a adoração. Adoração a quem? Ao Pai. Adoração a Deus, o Todo-Poderoso. Aí vem a intercessão no Espírito. Ou seja, quando ele está orando, ele não ora somente por ele, mas ele intercede pelas vidas, ele intercede pelas pessoas, Ele intercede através do Espírito Santo e no Espírito, Ele intercede, conforme está lá registrado no capítulo 4 e os versículos 3 e o versículo 30, E outras passagens aí que nós vemos. E o último parágrafo aqui diz assim: portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo o que Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então aqui há um conjunto de doutrina, a fé e prática da vida cristã. O que é ter fé? O que é a fé e prática da vida cristã? É de entender de que tudo o que Deus faz, de compreender de que tudo que Deus faz e compreender também do que a igreja precisa fazer, Eu, como igreja do Senhor, eu tenho que compreender o que Deus representa, o que Deus é, da sua grandeza sobre a minha vida, mas eu também preciso compreender daquilo que é para mim fazer, daquilo que eu tenho que fazer para que o nome dele seja glorificado, Para que as obras do Senhor sejam realizadas através da nossa vida. Amém, amados? Chegamos aí mais um término desta primeira lição, de que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração. Estude a lição, estude, procure meditar nos textos bíblicos. O tempo é corrido, não tem como a gente meditar em todos, mas você, na sua casa, neste tempo que você está tendo aí, medita em todos os tópicos aí, naquilo que Deus quer e Ele pretende falar
sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estude, né? Seja um leitor, seja alguém que gosta, que ama, que tem familiaridade com a palavra, com a leitura, com a oração, com a consagração, e com certeza o Senhor, Ele esclarecerá sobre a nossa vida todas estas coisas. Amém, amados? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Tenha um excelente dia para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe.